Eleições 2016, dando sequência à rodada de entrevistas ao vivo aqui no Band Cidade com os candidatos que disputam o segundo turno das eleições municipais. Hoje, por ordem de sorteio definido em reunião com os representantes das duas coligações, eu recebo o prefeito de Manaus, Arthur Neto, candidato à reeleição pela coligação Por Uma Só Manaus. Boa noite, prefeito. Boa Prazer noite. Recebê-lo. A honra é minha, o meu carinho aos telespectadores. Tá certo. O senhor foi para o segundo turno com uma vantagem de pouco mais de 106 mil votos em relação ao segundo colocado, equivalente aí a uma diferença de quase 11%. Sendo o senhor candidato à reeleição, esse resultado acaba retratando também uma avaliação do seu governo, com uma aprovação aí de pouco mais de 35% dos votos válidos. O senhor acha que nesse segundo turno o senhor consegue aumentar essa aprovação? Olha, primeiro eu não vejo avaliação assim. As nossas pesquisas mostram aprovação afirmativa do começo ao fim da campanha, ela está acabando, de 61%. Outra coisa é se transformar em voto numa eleição onde havia 9 candidatos, dos quais praticamente 8 contra mim. Então eu tinha o maior tempo de televisão? Tinha, mas menos do que aquele total todo. Afinal, cada pessoa queria se credenciar e pensavam muito em derrubar o líder das pesquisas e não em buscar o lugar, enfim, de candidato, de postulante ao eventual segundo turno. Mas eu me sinto muito bem, estou na rua e vamos ganhar essa eleição, em nome da responsabilidade e do amor a Manaus. Bom, assim como as alianças feitas pelo seu adversário, a aliança que o senhor fez com o PMDB do senador Eduardo Braga também foi bastante criticada, tendo em vista que no passado vocês chegaram a figurar aí como grandes adversários políticos. O que o senhor pode dizer para o eleitor que geralmente questiona esse tipo de aliança que muda a cada eleição? Eu digo diariamente, a aliança com o PMDB foi estratégica, foi nós termos unido forças para trazermos mais recursos federais para o Brasil. Do Brasil para o Amazonas. O senador Eduardo Braga é presidente da Comissão de Orçamento. O deputado Marcos Rota, meu vice, querido amigo, ele é um deputado muito influente. O presidente Temer é meu amigo e amigo dos dois. Eu vejo que nós temos tudo para fazer acontecer nesse período Temer aquilo que me era negado sistematicamente no período do PT, no período da presidente Dilma Rousseff. Tá certo. Agora falando especificamente de propostas, a implantação da faixa azul acabou ainda gerando muitas críticas, principalmente após o início dos testes lá na Zona Norte, onde o senhor acabou até determinando alguns dias depois a suspensão das fiscalizações até a realização de um novo estudo. Porém, esse estudo já não deveria ter apontado a questão que se formou durante essa fase de testes? Não seria mais prudente ter primeiro adaptado todos os ônibus, embora o senhor fale que a faixa azul é a base para a implantação do BRT, mas a gente percebe que um fluxo ainda é muito pequeno nos corredores exclusivos. A questão nessa faixa azul que você se refere, a da Constantino Neves, está completamente consolidada. É que falta desapropriar as margens da rodovia, da estrada, da avenida, para nós podermos dar vazão aos que andam de carro também. Quanto aos empresários, eu sei que eles estão apertados, ficaram muito zangados comigo, eu não reajustei a tarifa, porque não sou dependente deles, nunca fui, e jamais vou ser dependente de empresário de qualquer sorte. Eu pensei muito que eles têm uma crise, mas tem uma crise do desempregado também. Eu resolvi proteger o desempregado. Agora, você não faz o BRT sem segregar as vias, a não ser quem, porventura, não tenha nenhuma experiência de gestão. Você não faz nenhum omelete sem quebrar alguns ovos. O que eu não sou é uma pessoa que tem ideia fixa. As pessoas que sofrem de alguma disfunção intelectual, alguma disfunção, enfim, da sua normalidade, é que tem ideia fixa e não muda, enfim. Eduardo Ribeiro, enfim, é isso, né? Eu insisto muito em que nós temos que ter a capacidade de fazer autocrítica. E se não dá para implantar agora, só dá depois de uma desapropriação, então fica para depois. O importante é ir consolidando aquilo que pode dentro de um consenso que a gente estabelece com a cidade, com a sociedade. Agora, a faixa azul, alguma pessoa dizer, eu vou fazer o BRT, mas não quer fazer a faixa azul? Vou fazer o BRT, mas não quer segregar, quer se eleger, é outra história. Quer se eleger de maneira talvez não muito republicana, porque eu falo simplesmente a verdade. Essa é a diferença entre quem tem a experiência de gestão que eu acumulei na minha vida, inclusive tendo ajudado o presidente Fernando Henrique a governar o país como seu principal ministro da área social e da área política,
já fui prefeito antes, fui líder de governo, líder de oposição, entre Câmara e Senado. Eu tenho a obrigação de fazer jus aos meus cabelos brancos, enfim, tem gente que não respeita isso, mas eu conquistei cada um, não vou pintar como algumas pessoas que pintam, enfim, eu vou ficar com o meu cabelo branco mesmo, gosto muito deles, me acho até bonitinho, e conquistei cada um deles um a um. Cada um deles significa um episódio da minha vida, uma vida de luta, uma vida de sinceridade. Eu sou obrigado a falar a verdade. Às vezes pode doer em algumas pessoas que fazem a má política, mas eu falo a verdade o tempo inteiro. E caso o senhor seja reeleito, na sua segunda gestão, é possível implantar definitivamente o BRT? Sim, então, primeiro o recurso é possível. Nós estamos em avançadas tratativas com o Ministério das Cidades. E segundo, nós temos agora as definições todas do contorno do projeto. Será um corredor norte, começaremos por ele, norte-sul, e um corredor leste-sul. Não são 19 quilômetros, como alguns podem pensar, 50 quilômetros. Não custa 200 milhões, que a prefeitura não tem. De jeito algum a prefeitura tem 200 milhões para dizer, olha, eu vou fazer isso aqui. Não tem. Está tudo comprometido, inclusive com os investimentos essenciais na cidade. São 1 bilhão e 200 milhões de reais. Esse dinheiro não sairá nunca dos cofres da prefeitura. Sairá sempre ou de parceria público-privada, que não é a minha principal opção agora. Nesse caso, o outro governo nosso, se a gente se eleger de fato, como a gente imagina, será um governo que terá parceria público-privada como signo, mas não é o que eu penso para o transporte. Eu penso em recursos internacionais, em segundo lugar, em primeiro lugar, recursos nacionais. Aval do governo do presidente Temer para nós tocarmos para frente esse projeto. É um projeto complicado, não é simples, como alguns podem pensar, não é um autorama, né? Eu tenho um netinho, dou um autorama para ele, mas não é o caso do meu netinho, não é o meu netinho que vai construir um BRT. Nós temos que fazer 7 terminais de integração novos, fazer 4 estações de conexão, e nós temos que construir vários viadutos e passagens de nível. Então a prefeitura não tem a menor possibilidade de financiar um projeto desse. A prefeitura tem a possibilidade de buscar recursos, seja sob a forma de empréstimo, parte, e quem sabe fundo perdido, se o governo federal se puder, se dispuser a isso, ou tudo até por empréstimo. Mas com capital da prefeitura, não temos. Então eu devo falar a verdade, porque está na hora de as pessoas decidirem entre a maturidade e a imaturidade, entre a experiência e a inexperiência. E entre a experiência de 38 anos de vida pública muito honrada e uma interrogação, não se sabe o que vai acontecer. Eu sei exatamente o que posso fazer e digo exatamente aquilo que já fiz e o que projeto para acontecer amanhã. Acho que o povo me conhece muito bem. Ok. Prefeito, apesar dos investimentos que a sua administração vem fazendo, como a retirada dos camelôs das ruas do centro, que foram transformados em microempreendedores, a reforma do próprio mercado, mais recentemente aí a revitalização da Eduardo Ribeiro, a gente percebe que nós temos ainda um centro que precisa de algumas intervenções, de muitas intervenções e organização. Nós temos a orla e as feiras que há anos não passam por nenhuma intervenção. Quais os seus projetos para aquela área da cidade que na época da Copa até chegou a ter um projeto anunciado, mas que acabou não saindo do papel? Eu custei tudo da Copa. A presidente Dilma prometeu e não cumpriu. Eu gastei por ela. Ela disse que me reembolsava, não reembolsou. Minha prefeitura é muito organizada do ponto de vista de finanças públicas. Agora, eu lhe digo qual é o meu não projeto. Fazer shopping a céu aberto ali, não. Permitir que aquilo tudo volte, a bagunça, a desordem que era, não, de jeito algum. Eu sempre estimulo as pessoas que querem sobreviver no centro. Eu culpo essa crise por tanto sofrimento infligido a todos nós, e sobretudo as pessoas de renda mais baixa. Eu procuro alocá-los em feiras aqui, feiras acolá, mas agora a crise é desesperadora mesmo. Por outro lado, os próprios camelôs, que são microempresários hoje, que estão em shoppings ou em galerias, eles reclamam disso. Aí tem que equilibrar tudo isso numa balança de sintonia muito fina. Olha, eu sei exatamente o que eu não quero. O que eu quero? Eu quero o que nós estamos fazendo. Um centro que seja uma meca da gastronomia brasileira e até internacional, a gente tem capacidade para isso. Eu quero um centro que seja absolutamente capaz de ir ver, pela parte da prefeitura, a restauração de cada monumento nosso. Nós estamos aí com recursos para fazer matriz, relógio, Praça Terreira Aranha, Praça do Alberto Vale, o entorno do mercado. A gente tem uma opção de coisas para fazer. Então, eu quero ver também a reabilitação do centro. Pessoas que deixaram de morar lá e que voltam para lá. Porque acreditam, inclusive, na viabilidade econômica do centro. Eu sei muito bem, agora, eu trabalho com recursos muito escassos. Recursos basicamente da prefeitura. Nós não tivemos ajuda de fora. Muito pouca ajuda de fora mesmo.
E essa ajuda pouca de fora que se deu já no governo do presidente Temer. E há alguma previsão já para o fim da conclusão das obras que já acontecem, como o senhor citou, na Praça da Matriz, Não, Praça se pode fazer isso. Até o final do ano estão todas prontas. Mas o que aconteceu? Havia o chamado Pacto das Cidades Históricas. A presidente Dilma me mandou fazer as obras, ia reembolsou 1% do total do recurso. Ia fazer o quê? Eu não sou o prefeito Tapume de jeito algum. Eu queria fazer aquilo com rapidez, como as minhas outras obras todas acontecem. Agora, o dinheiro não vinha. Eu não estava preparado para mais uma despesa no valor de algumas dezenas de milhões de reais. Quando nós vimos que não saiu dinheiro, fomos buscar, junto ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, medidas compensatórias através das quais a empresa recebe algum obséquio justo, lícito, decente, que não é comigo, e aí ela tem o direito de fazer alguma coisa que ela quer, e ela paga uma medida compensatória ao Implurb, com autorização do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Assim que a gente já fez tanta coisa na área de meio ambiente também, com as SEMAS, a gente já fez tanta coisa usando a criatividade que vem com a experiência para nós podermos dar uma boa satisfação à nossa cidade em hora de crise, porque governar quando é assim, fartura, não precisa nem ser competente, dá para passar, mas na crise tem que ser competente e experiente. O senhor falou da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Qual é a sua estratégia para combater um problema que vem avançando aqui em Manaus, que são as invasões de áreas verdes e de permanente? O combate é fundamental que o governador assuma a liderança que lhe cabe nesse processo. O governador se omite de tudo. Se envolve nessa confusão toda da saúde, a Operação Maus Caminhos e por aí afora, se omite de enfrentar os problemas da cidade. É uma coisa complicada você lidar com a não liderança. Agora eu vou dar um exemplo. O Parque do Mindu existe hoje porque eu tive a coragem de enfrentar a ameaça de morte de um grileiro. Para governar não é só fazer gracinha e propor coisinha na televisão, é preciso ter coragem. E eu enfrentei o grileiro e disse, não é seu. Isso não é seu. Isso aí vai ficar com o povo de Manaus. Poderia ter sido hoje, aquilo ali poderia ter virado uma atomização de favelas, sei lá o que ele queria fazer ali. Se achava dono. O Jorge Teixeira I nasceu de um enfrentamento pessoal que eu tive no meu outro governo com um grileiro chamado Russo, que se dizia dono daquilo. Não sei nem por onde ele anda. Eu sei que com aquela terra ele não ficou. Depois que o Mindu está lá, um faz um chapéu de palha, outro faz um auditório, outro faz não sei o quê. Eu fiz uma coisa fundamental. Resgatar para a cidade, com o apoio do nosso povo, aquele que é o segundo maior parque ecológico do país, atrás apenas da Floresta da Tijuca. Tá certo. Avaliando a sua gestão, prefeito, o que o senhor pensou em fazer nesse primeiro mandato e, caso reeleito, o senhor pretende fazer que não conseguiu fazer nesses 3 anos e meio? Adiei todos os projetos que a crise me obrigou a adiar. E realizei todos os projetos que a criatividade, a capacidade de buscar recursos, de poupar recursos, a seriedade, a honestidade dá dinheiro. A honestidade faz dinheiro, porque eu simplesmente, não permitindo que haja coisas irregulares na prefeitura, acaba sobrando um dinheiro que não sobraria se tivesse um quadro de corrupção em volta. Agora, tem uma coisa, eu falei em 110 creches quando fui candidato e fui ver a realidade de uma equação muito injusta. 90% do custeio de uma creche fica com a prefeitura, 10% com o governo federal. E, por outro lado, eles pagam 55% da construção e nós 45%. É uma coisa muito injusta. Mesmo assim, e são números, né? Em 343 anos de história de Manaus, nós tínhamos uma só creche, da qual o prefeito que a realizou tem muito orgulho, eu não quero privá-lo desse orgulho. Agora, eu entrego até o final do ano 22 creches. Já tenho 15 funcionando. Tem algumas que estão na boca para ficar pronta agora. Mas até dezembro, 22 creches. Poxa, 22 creches contra uma é uma coisa assim, bastante favorável a quem governa na escassez. Então, o que a crise, com crise ou sem crise, eu não poderia realizar, seria as 110 creches. Agora, muita coisa que eu poderia realizar, a crise engoliu a oportunidade. A maior crise da história econômica brasileira. Ok, a partir de agora, pouquinho menos de um minuto para suas considerações finais. Agradecimento a você, agradecimento aos telespectadores, aos eleitores e eleitoras, dizer que estou aqui pronto, com muita personalidade, com a minha cara de sempre, com o meu amor pela cidade. Eu admito que uma pessoa imagine qualquer coisa, menos que eu não ame profundamente Manaus. Eu sou um diplomata muito esquisito.
aquele que se prepara para morar no exterior e termina vindo morar no Brasil e onde? Na sua cidade natal, em Manaus. Não preciso nem dos 2 minutos. Eu deixo a você um grande abraço afetuoso. E não se esqueça, é 45 pela honradez, experiência, criatividade e amor por Manaus. Tá certo, prefeito. Eu gostaria muito de agradecer a sua entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, o Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Logo após a propaganda eleitoral, você fica com o Jornal da Band. Boa noite, até amanhã.